Fala pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é sobre um método waterfall ou método cascata. Alguns vídeos atrás eu postei para vocês um vídeo sobre o método Agile ou o framework ágil e vocês puderam ver como, entrar um pouquinho em detalhe, né, como isso funciona. Agora eu vou compartilhar aqui com vocês sobre o método waterfall ou o método cascata, beleza? Vamos lá? Aqui no método em cascata, em gerenciamento de projetos, né, basicamente o que ele comenta, o que ele faz, ele leva você, ou o projeto, de um ponto A até um ponto B, de maneira clara e ordenada. Alguns exemplos aí de construções ou de áreas que utilizaram o método em cascata. Então, desde a construção do Empire State até construção de sites, campanhas de marketing, todos eles chegaram a utilizar o método em cascata para fazer com que os objetivos fossem atingidos. Aí o grande questionamento que a gente se faz é, poxa, esse método, ele é o correto, ele é o mais adequado para você? Então aí a gente vai explorar um pouquinho como ele funciona para que vocês possam avaliar se faz sentido ou não. E depois eu vou fazer um vídeo comparando os dois métodos, o método waterfall e o framework ágil, para que vocês possam entender as diferenças, vantagens e desvantagens de cada um, beleza? O método waterfall, ele é uma metodologia tradicional, ele tem uma ideia de projeto bem definida até a sua conclusão através de tarefas sequenciais e lineares. Ou seja, aqui a gente já consegue fazer alguma diferenciação. Se o seu projeto ele não está muito bem definido, então muito provavelmente o framework ágil é o que melhor se adequa à sua necessidade. Agora, se você sabe exatamente aquilo que você precisa fazer, então o método em cascata ele é o mais adequado para você. Ele é um método direto e rígido, né, e que usa o planejamento e estimativa antecipado, ou seja, eu tenho que estimar e planejar tudo aquilo que eu for fazer antes de iniciar o projeto, e uma vez definido todo o planejamento e toda a estimativa, aí eu sigo com a execução e testes do que eu tenho que fazer, perfeito? Aí, uma das características do método waterfall, né? Então, ele define e documenta todos os requisitos daquilo que é necessário construir antes da execução do trabalho. Ele gira em torno de uma linha de tempo visual ou gráfico de Gantt. Então, aqui do lado, vocês podem olhar aqui abaixo do vídeo como geralmente é a apresentação das atividades ao longo de um projeto waterfall. Também, nos próximos dias, eu vou gravar especificamente um vídeo sobre o gráfico de Gantt, para que vocês possam ter um conhecimento aí um pouquinho mais detalhado sobre esse assunto. Os segmentos que geralmente utilizam o método waterfall são esses: construção, manufatura, implementação de ERP, desenvolvimento de software, design criativo, agências de marketing. Não necessariamente esses segmentos utilizam só o método em cascata ou waterfall, eles podem também utilizar o método ou o framework ágil, para que você, aí depende de novo, né, da característica do seu projeto. Aí, detalhando um pouquinho como funciona o processo, né? Então, de novo, ele segue um processo linear e ele oferece uma qualidade e eficiência de custo, porque você tem que estimar e planejar tudo aquilo que você precisa fazer antes de executar. Então, consequentemente, você vai ter uma assertividade, uma segurança maior com relação a tudo aquilo que você vai precisar de investimento para poder fazer com que as atividades aconteçam. Cada fase ela ocorre em uma ordem sequencial, ou seja, uma etapa deve terminar antes da próxima. Existe a possibilidade de se fazer atividades ou etapas em paralelo, porém,
Você, aí fazendo um exemplo aqui na construção de uma casa, você não pode começar a construir a parede se você não tem o seu alicerce pronto. Então, enquanto eu não terminar a fase de construção do alicerce, eu não consigo começar a fase de construção de uma parede e, consequentemente, a laje, consequentemente, o telhado. Então, basicamente, essa é a abordagem aí do método Waterfall. O terceiro ponto aqui, ele não permite, mas não permite, ele tem uma certa rigidez com relação à grande quantidade de interação entre as equipes. Lógico que a menos que isso seja planejado e organizado, essa interação ela é menos frequente que o framework ágil. Tá? E o mesmo acontece para as mudanças. Se isso acontecer, muito provavelmente você vai ter desafios aí do escopo, prazo e custo. Então, como todo planejamento e estimativa acontece antes, qualquer necessidade de mudança, esse planejamento tem que ser refeito e muito provavelmente vai agregar um prazo adicional e um custo adicional na execução do projeto. Nós temos 6 fases aí que são intrínsecas ao método Waterfall. Então, a primeira delas é o levantamento e documentação dos requisitos daquilo que precisa ser feito antes da execução do projeto propriamente dito. Aí você entra na fase de planejamento e desenho da solução, ou seja, você tem que planejar todas as fases do projeto, datas, estimativas, pessoas e como a solução vai ser construída. Aí você entra na terceira fase, que propriamente dito é a construção ou desenvolvimento daquilo que foi planejado e desenhado antes. Você entra na quarta fase, na execução de testes, ou seja, para validar o que você desenhou e construiu. A quinta fase é a fase de implantação, ou seja, disponibilizar a solução para a utilização. E a sexta fase é o suporte e manutenção, ou seja, eventuais problemas que possam acontecer em função da implantação e eventuais ajustes que demandem no pós-implantação. Tá? Aqui eu trago de uma forma ordenada e também visual para que a gente possa ter uma ideia de como isso funciona no método Waterfall. Então, a gente tem o levantamento de documentação dos requisitos, planejamento, desenho, construção, desenvolvimento, execução de teste, implantação e suporte. Então, quando a gente faz um projeto, geralmente ele tem essa apresentação de fases, e aonde vocês podem aí visualizar que uma fase ela pode até começar antes de terminar a anterior, porém você precisa terminá-la antes de finalizar a seguinte. Aqui também eu trago um pequeno exemplo de um cronograma no gráfico Gantt, para que vocês possam aí visualizar também ao longo da linha do tempo, as atividades e como elas começam e são apresentadas aí para as pessoas, para que as pessoas possam ter uma visualização na linha do tempo, o que vai acontecer e quando cada coisa vai acontecer dentro do projeto. Tá? Aí, entrando um pouquinho em detalhe em cada uma das fases, aí relembrando a fase 1, levantamento e documentação de requisitos, basicamente a equipe de projeto analisa as necessidades de negócio e quais são os objetivos do projeto, explica o que é necessário, na verdade é necessário explicar aí o que vai acontecer em detalhes, do início até o final do projeto. Tá? Na fase 2, que é o planejamento e desenho do projeto, então ele se baseia na primeira fase, ou seja, tudo aquilo que foi coletado como requisito, ele serve de input para essa fase 2, para que a gente possa estabelecer o plano de trabalho, tempo, pessoas, e como cada necessidade ou cada requisito vai ser construído. Tá? O objetivo aqui nessa fase é sair com um documento e que todos os membros do projeto eles tenham um consenso de que é isso que vai ser construído, testado, implementado até o final do projeto. Tá? A terceira fase, que é a fase da construção ou do desenvolvimento,
de novo, né, a fase 2 vai servir, o resultado da fase 2 serve como input para a fase 3, e aí a importância de a gente ter claro todos os requisitos documentados e como esses requisitos devem funcionar para que na fase de construção e desenvolvimento a gente não tenha grandes problemas e grandes retrabalhos aqui. Tá? Por isso aqui da importância de validar os documentos e os requisitos que foram coletados nas fases anteriores para evitar aí eventuais ou potenciais atrasos na execução do projeto. A quarta fase é a execução de testes. É nela que a gente tem que garantir que o produto ou os requisitos que foram coletados nas fases anteriores e foram construídos nas fases anteriores, eles atendam às necessidades do negócio. Nessa fase é a fase que mais risco pode trazer para o projeto, porque o time de projeto geralmente desconhece os eventuais problemas que possam acontecer no processo de construção e também aquilo que foi construído pode não, geralmente, né, atender ou estar em linha com aquilo que é necessário para o negócio. Então, como a gente vem passando, né, de fases, ou seja, a primeira fase a gente coleta os requisitos, a segunda a gente planeja, estabelece o plano de projeto, o tempo de projeto, os recursos, a terceira fase a gente constrói, e a quarta fase a gente vem testar. Nesse tempo todo, a gente pode ter aí problemas de interpretação, também mudanças de necessidade de negócio, e quando a gente entrega aquilo que foi construído, pode ser que a gente tenha aí eventuais retrabalhos e necessidades de ajuste. Por isso que essa fase é a fase de maior risco para um processo para um método waterfall. Algumas dicas aqui para que a gente se blinde, né, com relação a eventuais problemas nessa fase. Então, na fase de planejamento, a gente tem que ser cuidadoso, criterioso, a gente tem que levar em conta uma série de detalhes. Isso, com a experiência, a gente vai aprendendo, né, com aquilo que a gente tem que considerar. Outra coisa é a gente utilizar principalmente um tempo maior na fase de testes para que a gente tenha uma margem de manobra para a gente poder fazer ajustes, tanto do ponto de vista de interpretação, quanto mesmo mudança de necessidades de negócio. Então é sempre bom a gente, na fase de planejamento, a gente sempre considerar um pouco mais de tempo aí na execução de testes. Pelo fato não só da equipe de projeto estar 100% envolvida, mas também a área de negócio está envolvida nessa fase. A gente pode ter restrições de tempo em função de outras atividades do dia a dia, enfim. São um conjunto de fatores que podem levar aí essa fase de testes um tempo maior. De novo, né, como eu mencionei anteriormente, fazer com que ela se torne aí a fase com maior risco para a execução do projeto. Tá? A quinta fase é a fase de implementação, ou seja, uma vez que todos os requisitos estejam atendidos, o produto ou aquilo que foi construído tenha sido testado e validado, e todos estejam, né, confiantes de que aquilo que foi feito até esse momento esteja firme e estável para a entrada, que a gente geralmente chama, né, em produção, ou a liberação para que as pessoas utilizem, aí a gente alinha, planeja, né, esse lançamento para fazer com que o produto final esteja disponível para utilização. Aqui outras dicas que eu trago, né, dependendo aí da complexidade do produto, né, não necessariamente a gente tem que finalizar a fase de teste para depois começar a pensar na fase de lançamento ou na fase de implementação ou implantação. Geralmente a gente começa esse planejamento bem antes, até meio que em paralelo, logo após a fase de testes, a gente começa a perceber como
como está avançando, né, os testes, a quantidade de problemas, aí a gente começa a ter um pouco mais de segurança naquilo que foi construído, na quantidade de problemas que a gente pode ter ou não, e aí a gente começa a fazer o planejamento da fase de implantação, para que assim que a gente finalize a fase de testes, a gente já esteja pronto para iniciar as atividades necessárias para a fase de implantação, consequentemente aí reduzindo o prazo final, né, de implementação do projeto. Tá? A sexta fase é a fase de suporte e manutenção. Nem todo projeto tem a necessidade dessa fase. A maioria deles, principalmente de implementação de sistemas, ele tem essa fase. Geralmente aí por contrato, as empresas ou equipe de projeto, consultoria, eles estabelecem aí um mês, mas não necessariamente é um mês, depende da complexidade do projeto, depende também da necessidade do cliente, então isso é negociado, de novo, antes do início da execução do projeto, lá na fase de coleta de requisitos, até mesmo antes de se fechar o projeto, né, a gente já define o quanto tempo será necessário para o suporte e manutenção. Tá? Algumas vantagens da metodologia Waterfall. Então, ela exige uma documentação clara e completa e abre o caminho aí para feedbacks diretos, né, com relação ao que vai ser construído. Tá? Outro ponto importante aqui é que você tem claro, né, e bem definido e bem documentado o que o projeto vai construir ao longo do tempo em cada fase do projeto. Tá? E aí, se alguém quiser alterar um requisito, a gente tem que discutir isso de forma clara, né, e deixar claro também que o escopo vai ser alterado e, consequentemente, o orçamento. Aqui fazendo um paralelo na construção, por exemplo, de uma casa, se você estabelece com o arquiteto, com o seu construtor, que a sua casa vai ter 3 quartos e cada quarto vai ter uma janela, se você estiver construindo a sua casa e quiser agregar um quarto novo, você vai ter que ter a consciência de que vai ter um tempo maior para construir um quarto maior, um outro quarto, um quarto adicional, né? Você vai precisar de mais material para poder fazer a construção desse quarto adicional. O seu arquiteto vai ter que modificar a planta da sua casa para agregar esse quarto adicional. Então, fazendo uma analogia entre a construção de uma casa e um projeto, é exatamente isso que acontece. Consequentemente, você vai ter mais custo aí relacionado. Tá? Continuando aqui com as vantagens da metodologia, você tem aí estimativas um pouco mais palpáveis, né, e que estabelecem o objetivo mais claro do que precisa ser entregue e quando vai ser entregue. É lógico, isso pode variar dependendo da fase de teste, da quantidade de mudanças que forem capturadas ao longo do projeto. Tá? Os planos de projeto são visuais, como eu mostrei em alguns slides anteriores, né, que você consegue visualizar quando cada fase começa e termina, e fica mais fácil de entender para todo mundo. E o projeto é executado de maneira linear, com as dependências, né, e responsabilidades bem definidas. Tá? Isso é um ponto importante aqui com relação ao método em cascata. Continuando aqui com as vantagens, a divisão de etapas e tarefas é simples de interpretar, então a equipe responsável por construir, ela tem todas as tarefas relacionadas à construção, a equipe responsável por teste tem papel claro ali para eles, né, o que é preciso fazer, o cliente também tem claro aquilo que ele deve fazer ou não, então fica mais fácil de definir aí papéis e responsabilidades. Tá? Planejamento do tempo para a equipe também é mais fácil, porque você tem exatamente quando sua equipe deve começar a desempenhar alguma atividade e quando ela vai terminar. Então, isso te traz uma segurança maior na definição de uma data final para a entrega do projeto. E aí você também consegue, de uma forma mais fácil, medir o impacto de mudança de projeto,
em função aí de adições ou de mudanças que geralmente são comuns e são necessárias aí para atender os requisitos do negócio, tá? A comunicação do progresso é mais facilitada porque você tem ali as fases definidas, a quantidade de tempo, e aí você consegue medir dentro daquilo que está planejado a ser executado naquele intervalo de tempo, se foi ou não, quanto teve de progresso ou não, tá? Eu já comentei aqui também sobre a responsabilidade, então fica mais fácil aí a comunicação, inclusive, né? Então você é uma comunicação mais direta para o time e eles exatamente sabem o que deve ser feito em cada uma das fases, tá? Como todo método, framework, existe também as desvantagens aí do método waterfall, né? Então você tem, por exemplo, uma característica aí de silos e falta de colaboração entre os grupos ou as pessoas. Por mais que você mantenha reuniões, comunicação, a gente sempre tem aquela divisão. Bom, eu faço parte da fase de construção e eu não interfiro, por exemplo, na fase de testes. Então, essa colaboração, às vezes, ela é prejudicada, nem sempre. Isso vai muito, ou depende muito do gerente de projeto, né? Se ele mantém essa sinergia entre todos os membros do projeto, da equipe de projeto, seja ele equipe técnica, cliente, isso tende a diminuir, mas é uma característica aqui do método waterfall. Aí, fazendo um gancho, né, pela falta de colaboração, como eu até acabei explicando aqui, né, os membros da equipe eles trabalham em tarefas bem específicas e em fases específicas, então uma vez entregue o trabalho, ele não continua essa interação nas fases seguintes, né? Ele pode ser demandado, por exemplo, na fase de teste, quando o time está executando um teste, identifica um ajuste, provavelmente você tem que envolver o time de desenvolvimento para ele fazer um ajuste e fazer essa liberação. Mas isso tudo tem que ser bem acompanhado, bem monitorado pelo gerente de projeto, para que as coisas não caiam no esquecimento e o projeto acabe atrasando por isso, tá? E você tem um tempo maior para o lançamento de produto, né? Então, pelo fato da gente ter todas as fases de documentação, planejamento, construção, teste, ao final dessas 4 fases que você tem o lançamento do produto final. Fazendo uma analogia ali no framework ágil, para cada interação da sprint, o objetivo principal da sprint é lançar um produto para o mercado, para as pessoas utilizarem, ou seja, aí no pior cenário, 2 a 3 semanas você já tem algo palpável e disponível para utilização no framework ágil, se comparado com o método waterfall, tá? Outras desvantagens aqui: se você não tem claro aquilo que você deseja construir ou deseja fazer, o gerenciamento ou o método waterfall não é o mais indicado para isso, tá? Aí você tem que avaliar fortemente o framework ágil. A mudança, documentação, também pode se tornar um risco aí em função de mudanças que ocorrem no negócio. Então, como você faz o levantamento de requisito logo no início, e às vezes isso pode demorar alguns meses até a liberação para a fase de testes, se ocorrer alguma mudança nesse meio tempo, até mesmo para o negócio ou alguma outra coisa que esteja fora do alcance do projeto, como uma mudança fiscal, por exemplo, ou legal, isso gera impacto para o projeto como um todo, porque você vai ter que refazer a sua documentação, refazer a sua construção e refazer, de repente, a sua fase de teste, tá? Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo do vídeo. Comentem, compartilhem e fiquem atentos aí para o próximo vídeo que eu vou lançar com relação ao gráfico gigante e o comparativo entre o método waterfall e framework ágil. Beleza? Valeu!